Continuando nossas aulas de República Populista, nós vamos então ver o governo de Juscelino Kubitschek, né? O nosso querido JK. O JK vai governar de 1956 a 1961, né? Ali no meio da coexistência pacífica. E o JK, ele vai então ser um cara de centro-direita, tá? Ele vai ser um cara bem liberal, tá? Ele vai abrir muito o Brasil para o capital estrangeiro, né? Ao contrário do que o Vargas vinha fazendo, tentando substituir importações, tentando desenvolver mais a indústria brasileira, o JK vai tentar fazer um governo mais liberal, tentar abrir o Brasil para empresas estrangeiras. Tranquilo? Por mais que o seu vice fosse João Goulart, um carinha do Partido Trabalhista Brasileiro, que a gente sabe que é um partido mais de esquerda, né? Então, por mais que, na teoria, o governo JK tivesse que ser um governo centro-esquerda, por conta das alianças feitas nas eleições de 1955, nós vamos ter um governo bem liberal, tá? Um governo de centro-direita. O que vai acontecer? Nós vamos ter essa aliança entre o PSD e o PTB, aí contrária ao UDN, a UDN que foi massacrada nas eleições de 1955, né? João Goulart e Juscelino Kubitschek venceram com larga margem, né, de vantagem, e a gente vai ter aí, né, a UDN bravinha, né, que havia perdido as eleições, né, bravinha que a centro-esquerda estava de volta ao poder, né, depois de tanta situação complicada que a gente viu na última aula, né, depois do suicídio do Vargas, né, a UDN pensando que ia conseguir conquistar o cenário nacional, acaba que a UDN se frustra com as eleições de 1955 e a gente vai ter então uma revolta de vários líderes da UDN, a primeira revolta da UDN do governo JK. A gente teve duas. A gente vai ver primeiro a primeira, claro, a de 1956, logo após o nosso querido JK assumir a presidência, a gente vai ter a revolta de Jacareacanga, né? O que foi a revolta de Jacareacanga, Bruno? A revolta de Jacareacanga foi uma revolta basicamente da aeronáutica, tá? Alguns líderes da aeronáutica dominaram algumas cidades, tá? Usaram de aviões para dominar algumas cidades, mas não conseguiram manter essa revolta, apesar de terem dado algum trabalho, tá? Pro exército, para a aeronáutica pró Juscelino Kubitschek, né? Mas a gente vai ter ainda assim, né, a contenção desse movimento. O Juscelino Kubitschek mostrando que ele era um cara apaziguador, um cara que sabia fazer diplomática interna, né, fazer diplomacia interna, ele acaba dando anistia para os revoltosos assim que o conflito acaba, tá? Então a gente vai ter o JK querendo reafirmar uma estabilidade no seu governo, que de fato vai acontecer, né? A gente estava vendo, né, ao longo dos últimos anos uma certa instabilidade, e quando o JK assume, apesar de a gente ter duas revoltas, entre essas duas revoltas vai ter muita estabilidade. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Apesar dele querer se mostrar como um cara, nossa, eu sou super democrático, sou super diplomático, né? Mas ainda assim ele mantém o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. Tranquilo? O PCB não, daí é demais, né? Não tem como deixar o PCB funcionar. É o que pensava o Juscelino Kubitschek. Tá? Então a gente tem esse partido hoje em dia permitido, tá? E na época era ilegal. Então, para vocês terem uma noção de como funcionam as coisas no governo JK. Tranquilo? A gente vai ter, né, o JK. A principal situação do JK é a situação econômica, é a situação de desenvolvimento do Brasil, porque ela vai marcar um modelo que vai determinar o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, tá? A gente vai ter uma política nacional desenvolvimentista, né? O JK, ele interfere na economia ou não, Bruno? Essa é uma pergunta muito importante que confunde muita gente. Muita gente diz o seguinte, o Getúlio interfere e o JK não interfere. Não é bem assim. O JK, ele interfere sim na economia. Ele é nacional desenvolvimentista. Ele quer modernizar o Brasil e para isso ele vai usar determinadas vezes o aparato estatal para isso, tá? Mas, né, ao mesmo tempo, ele quer desnacionalizar a economia. Ele quer abrir o mais rápido possível essa economia, né, tentando trazer empresas estrangeiras para o Brasil. Então é um paralelo, tá? Não é que ele não interfira, ele interfere, né? Ele vai interferir na economia, mas ele quer abrir a economia brasileira para empresas estrangeiras. Tranquilo? Por isso que a gente vai considerar ele bem liberal. Beleza, galera? Por mais que a gente tivesse nesse momento uma aliança com o PTB.
Ele vai ter um lema, tá, galera? Ele vai dizer o seguinte, cara, a gente vai fazer 50 anos em 5, porque vai ser tão grande a modernização que vocês vão ficar boquiabertos, né? Então o Vargas ele queria fazer uma modernização lenta, né, aos poucos, não. Isso é coisa do passado, isso não é legal. E eu, JK, vou fazer 50 anos em 5. Né? Esse era o lema. Ele queria fazer uma abertura rápida para o capital estrangeiro, para vir várias indústrias, para vir vários produtos, para modernizar o Brasil o mais rápido possível. Era isso que ele queria. Então a gente vai ter uma aliança, né, de um nacionalismo com um liberalismo. Olha só que interessante, né? Bem, um pouco paradoxal, talvez, né? Um pouquinho, mas, né? Interessante essa situação, uma mistura aí bem interessante. Essa mistura vai acabar trazendo alguns benefícios, né, de curto prazo e alguns malefícios para o Brasil ao longo prazo. Tá bom, galera? Porque a gente vai se tornar muito dependente do capital estrangeiro, além de contrair uma enorme dívida externa. Tranquilo? Como que vai funcionar a divisão do dinheiro no governo JK? O capital nacional público vai ser utilizado para a criação de infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, várias coisas, né, que garantam a infraestrutura, garantam a permanência das empresas estrangeiras no Brasil. Como é que a empresa estrangeira vai se fixar no Brasil se não tem uma rodovia decente para escoar os produtos? Como é que a empresa estrangeira vai se fixar no Brasil se não tem uma boa geração de energia nesse país, né? Então a gente tem o que a gente conhece lá da geografia de fatores, né, de instalação de indústrias, um tema bem legal de estudar, né, da geografia. Então a gente vai ter esse investimento pesado do JK em infraestrutura, beleza? O capital nacional privado ele vai ser utilizado para bens de consumo não duráveis, né? O que é um bem de consumo não duráveis? Alimento, por exemplo, né? A gente vai ter produção de alimentos, coisas mais banais, papel, enfim, coisas que você usa no dia a dia e que você joga no lixo, tranquilo? Esses vão ser os produtos que vão ser investidos, né, pelas indústrias brasileiras. As indústrias de fora, né, as indústrias estrangeiras, internacionais, elas vão vir para o Brasil produzir os produtos mais caros, os produtos que são conhecidos como bens de consumo duráveis. É o carro, é o eletrodoméstico, hoje em dia, na época não existia, é o computador, coisas que duram, coisas que têm alto valor agregado, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a entrada de várias automobilísticas. A Ford vai chegar no Brasil nessa época, a Chrysler, a Volkswagen, a gente vai ter uma abertura para esse tipo de empresa se fixar no Brasil. Tranquilo? O que é bom, por um lado, vai trazer modernização, vai trazer maior oportunidade de compra para as pessoas, maior opções, né? É claro que o pobre não vai chegar e comprar um carro do nada, mas a gente vai ter maior oportunidade de opções para as pessoas. Mas, por um outro lado, isso é ruim para o capital brasileiro, né? Para o Brasil como autonomia estatal, né? A gente vai ter uma maior dependência, né? As indústrias brasileiras não vão conseguir se desenvolver porque elas não conseguem fazer preços iguais aos das indústrias internacionais. Então a gente vai ter uma maior dependência, né, em relação aos países, né, internacionais. Tranquilo? O que vai acontecer? Para o JK concretizar o seu plano de desenvolvimento, ele vai fazer aí um plano de metas, tá? E dentro desse plano de metas ele tinha algumas prioridades, né? Prioridade em infraestrutura, energia, né? Educação, saúde, enfim, aquelas coisas que a gente conhece, e também a responsabilidade fiscal, tá? Então a gente vai ter um plano de metas do JK para estipular o que deveria ser feito e em quanto tempo, beleza? A gente vai ter então aí a criação de 20 mil quilômetros de rodovias, tá? No que ficou conhecido como rodoviarismo do JK, né? A gente vai ter esse investimento nas rodovias, por quê? Porque é muito fácil, é mais tranquilo, né? De chegar e é mais rápido e vamos fazer rodovia e fechou, né? E também aliado à situação da época, né? Onde tinha muitas empresas automobilísticas querendo vir para o Brasil. E como que vai ter carro se não tem estrada? Então a gente vai ter o JK aí fazendo uma escolha momentânea, que a gente sabe que hoje em dia traz muitas consequências para o Brasil, né? Então se a gente tivesse um maior investimento ferroviário, um maior investimento de portos no Brasil, né? A gente tem um vasto, né, litoral que poderia ser explorado para a navegação de cabotagem, que a gente não usa bem. Então, se a gente tivesse feito, talvez, né, lá atrás, um investimento maior nos outros modais de transporte, quem sabe hoje a gente tivesse uma situação econômica melhor, né? Então a gente teve uma escolha, né, adaptada para aquele momento específico, que foi a escolha do rodoviarismo.
tá? O que vai acontecer? O JK, ele vai construir também indústrias de base, né? Não construir, mas ele vai ter esse investimento nas indústrias de base, tá? Mais uma vez, trazendo essa questão do nacionalismo, e também a criação de hidrelétricas, como, por exemplo, a hidrelétrica de Furnas, que eu estou mostrando para vocês nessa imagem, né? Uma hidrelétrica que fica em Minas Gerais. Beleza, galera? Já falei demais, vai para o próximo vídeo que a gente vê, então, a continuação do governo JK. Beijão!